Bem-vindo ao podcast Bem-Estar Digital, o seu encontro semanal de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Lembra que a nossa missão aqui é que você assista a nossa conversa, nosso bate-papo, aprenda com o convidado, mas mais do que isso, aplique após a nossa conversa aqui de imediato. Eu quero que você anote, já pega papel e caneta, como a gente sempre faz no nosso combinado, que vai vir muita ideia bacana, muita ideia, muita resiliência essa conversa de hoje. Eu trouxe um convidado super especial, que é meu amigo também, o pai da Maitê, expedicionário, professor de educação física e escritor, meu grande amigo Gustavo. Marcelo, obrigado de coração pelo convite. Você sabe do carinho, da admiração e do respeito que eu tenho por você. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, estar fazendo parte desse papo, de algo que vai agregar para as pessoas que vão assistir. Então eu fico muito feliz de estar contribuindo de alguma forma aqui para o pessoal que vai acompanhar, trazer alguma coisa de útil, algo que vai acrescentar na vida das pessoas. Legal. Agradeço, vou explicar a dinâmica e um itemzinho que eu esqueci. Sou leitor do seu livro. Adorei o seu livro, vou falar muito isso durante o caminho aqui. Tenha dúvida disso. Adorei de verdade, até me inspirou. No final a gente vai descobrir o que o livro do Gustavo me inspirou. Não como ele, porque ele é fora da casa, extraordinário, mas realmente me inspirou. Gustavo, a gente tem algumas dinâmicas aqui, tá? A primeira, você viu que eu chamei os nossos convidados, os nossos telespectadores, quem está conversando, vai entrar nesse bate-papo, que não é uma entrevista, não chega nem a ser um telespectador, é uma pessoa que vai estar com a gente aqui, a tentar absorver algum ensinamento. E essa é a ideia. Eu venho aqui para isso, a gente montou esse podcast com esse objetivo, e aí a gente pega papel e caneta. Eu acredito muito no papel e caneta. Quando a gente escreve, a gente marca, a gente memoriza melhor, isso está comprovado. Então eles estão com papel e caneta lá em casa e a gente está aqui também, tem um aí contigo. A gente vai conversando, uma palavra que deu um insight, expedicionário, por exemplo, vamos fazer hipotético, eu vou lá e anoto. No final, a gente tem um desafio. A gente tem 1 minuto e meio para, entre eu e você, a gente chegar no acordo e escolher de 3 a 4 palavras que represente o que a gente conversou aqui. E a gente possa anotar isso, deixar em casa como queiro. Eu adoro post-it. E deixar lá. E quando eu olhar aquela palavra, eu lembrar daquela Vai te remeter a nossa conversa aqui, do que ela aprendeu aqui com a gente. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira dinâmica. Vamos escrever aí. Tem uma folha de sulfite frente e verso. Perfeito, vamos lá. A segunda é a sua apresentação. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Você me mandou umas fotos, correto? A gente selecionou algumas dessas fotos e vão aparecer aqui na tela. Então a gente vai começar a conversa por aí. Perfeito. Quem é o Gustavo? O que aconteceu? Se quiser falar daquela foto, daquela cena, da fotografia daquele momento, você pode falar alguma representatividade. E eu também vou comentar alguns itens que eu olhar ali, que eu despertar curiosidade assim por diante. E aí começa o nosso papo. Vamos embora no nosso desafio? Por favor. Então tá bom. Primeira foto para o Gustavo começar a se apresentar, por favor. Bom, essa foto para mim é muito emblemática, porque ela mostra a minha caminhada num lugar que mudou a minha vida para sempre. Essa daqui, para quem não conhece, é a Praia do Cassino. É considerada a extensão entre a Praia do Cassino, no extremo sul do Rio Grande do Sul, até a Barra do Chuí, na divisa com o Uruguai, é considerada em extensão a maior praia do mundo. E eu me lancei no desafio de fazer a pé e sozinho esse trekking, que durou em torno de 10 dias, foram 240 quilômetros, de uma experiência que anteriormente eu tinha fracassado. Eu tinha tentado fazer essa mesma expedição e foi uma dolorosa lição, porque eu tive que desistir, não estava preparado, eu assumo hoje que eu me lancei em algo maior do que eu estava capacitado, mas foi uma lição que eu levei para a minha vida. 1 ano e meio depois eu retornei ao mesmo local, com todas as condições possíveis e necessárias para me lançar novamente nesse desafio. Eu sabia que eu tinha condições se eu me preparasse um pouco melhor. Foi sofrido, foi muito difícil, mas eu consegui. Pela foto dá para ver que não tem sombra, não tem nada, então não há proteção, sol na cabeça, chuva, vento, os elementos da natureza te atingem com tudo, então é um lugar hostil, mas que apesar de ter me batido muito, me ensinou muito, fez de mim uma pessoa mais forte, um pai melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor, mais planejado. Até porque expedições elas necessitam de um planejamento muito bem detalhado. Não é simplesmente pôr a mochila nas costas, pegar um ônibus ou avião e vamos lá, né? Você tem todo um antes e um durante. Então, esse lugar mudou a minha vida, moldou minha personalidade e eu serei eternamente grato a essa praia que não está nos moldes da nossa natureza. Não tem Mata Atlântica, não é um mar azul, tropical, mas é um lugar que tem as suas belezas. E bem extenso, né? Muito extenso, tem os seus segredos.
e mudou minha vida para muito melhor, graças a Deus. E aqui nosso caminho já se cruza. Eu já tenho até uma memória de você falando, eu não tinha pensado nisso antes. Já me veio a primeira memória desse momento da primeira que não deu certo. Né? Porque eu acho que isso é interessante. Você cita isso no seu livro também. Sim. Uma parte do livro é o momento que não deu certo. Eu vou tomar a liberdade aqui também de dizer que, para quem leu meu livro e está ouvindo aqui, o chefe que deixa eu viajar é exatamente o Marcelo, que me permitiu me lançar nessa jornada. E que, apesar de ter sido muito frustrante por algum tempo, porque era algo que eu queria muito ter conquistado na minha vida, eu me preparei, mas foi uma lição dolorosa, física e psicologicamente, me trouxe traumas, mexeu muito comigo, abalou demais, mas me trouxe uma força para voltar a esse lugar e lutar por algo que eu sabia que eu tinha condições de realizar, com um pouco mais de preparo. É isso que eu ia comentar, eu ia falar que a gente trabalhava junto nesse período, Exatamente. e era isso mesmo, a gente estava junto dentro da mesma equipe, né? Perfeito. Ali fazendo. E eu lembro que você pediu, acho que mais 3 dias de uma emenda de feriado para poder fazer uma expedição de muitos quilômetros, como você citou, 200 e... O oficial 220, 225, eu acabei na segunda vez fazendo um tanto mais. Sim. Tem muita coisa para explorar ali, mas o oficial 225, vamos colocar assim. E por conhecer sua veia expedicionária, já na época que você comentava, você ainda não tinha dado tantos passos assim na sua carreira de expedicionário. Começando. Você foi, não, beleza, sem problema nenhum. E você tinha que estar de volta lá, se eu não me engano, numa segunda-feira. Perfeito. E você desceu no domingo, acabou no domingo. Eu desci na segunda. Na segunda-feira, é Cheguei verdade. na segunda, verdade. vim direto para trabalhar. Foi direto para trabalhar e marcou os pés dele chegando lá. Os pés cansados, doloridos, mas cumprindo o compromisso. Então, realmente isso me marcou. Não tinha conversado com você isso antes, nos bastidores, mas é um fato que me marcou. E aí realmente falou, poxa, é a vida dele, né? Uhum. Ali a gente percebe que era a tua vida. Você era expedicionário, queria fazer, mas você não estava deixando de fazer um outro compromisso que você ali tinha. Sim. E da próxima, dessa foto aqui, a gente ainda vou voltar nela durante a conversa, mas vamos para a próxima etapa. Aí que com o Gustavo tem muita caminhada, literalmente. Já escrevi caminhada aqui, já vou até dizer. Pode passar para a próxima, por favor? Essa segunda foto, ela é numa expedição que eu realizei esse ano, no mesmo litoral gaúcho. O litoral gaúcho ele é dividido pela Lagoa dos Patos, né? Então você tem 2 extensões de areia ininterruptas. É algo muito particular no litoral brasileiro, muito dividido por ilhas, por florestas. Então, o litoral do Rio Grande do Sul é como uma estrada de areia gigantesca. Essa área aqui é entre a cidade de Torres, um pouco mais conhecida, e São José do Norte, na divisa com a Lagoa dos Patos. Depois é Rio Grande, onde começa a Praia do Cassino. Então, na verdade, eu concluí essa travessia com 415 quilômetros, foram 19 dias, no local onde eu iniciei a outra, que é a razão pela qual eu estou fazendo isso. Então, foi muito emblemático eu terminar essa maior travessia que eu já realizei na minha vida, no local onde tudo começou. Foi muito emocionante, foi muito emblemático, foi uma travessia muito difícil, mas me trouxe diversas outras lições, aprendizados que eu aplico no meu cotidiano. E foi muito importante, embora tenha sido extremamente difícil, porque o litoral gaúcho é bruto, é hostil, é ermo e tem que estar preparado para aguentar, porque não é brincadeira. Deixa eu ver se eu entendi aqui, me despertou a curiosidade. Então você fez a Praia do Cassino primeiro. Perfeito. Você foi a primeira expedição, 220 e poucos quilômetros. E aí você passou aquela expedição, você depois retomou e fez essa, e ela começava da onde começou a outra do Cassino. Então era os 220. Ela concluía, né, na divisa com o local onde começa a da Praia do Cassino. Entendi. Exatamente. Então, até por ser mais conhecida, e assim, essa é uma expedição, é bom dizer aqui, que não há registros de alguém que já tenha feito isso a pé. Então, eu não vou dizer que eu fui pioneiro, mas registro propriamente dito não existe. Há muitas pessoas que fazem de carro, tal, moto, bicicleta, acho já um pouco difícil, fazem por etapas. A pé, assim, no momento que eu fui, não havia nenhum registro de alguém que tivesse se lançado numa loucura desse tamanho. E eu me lembro muito bem quando eu terminei a travessia ali da Praia do Cassino até a Barra do Chuí, eu passei mais algum tempo no Rio Grande do Sul, e eu finalizei aquela estada em 2019 na cidade de Torres. E aí eu estava ali, a cidade é muito bonita, a natureza, eu estava em cima de um dos morros que tem ali, aí eu olhei essa extensão de praia assim, falei, será que dá? Será que dá para fazer o resto? Me preparei durante mais de 3 anos, isso foi em fevereiro de 2019, e agora, em abril desse ano, eu me lancei nessa jornada, me preparei muitos anos, porque é uma coisa assim que realmente requer uma logística muito complexa, mas foi tudo bem sucedido. Para ser muito sincero, foi muito difícil, mas foi mais fácil do que eu imaginava.
Eu lembro que quando eu cheguei na Praia do Cassino, eu até passou um navio ali, naquele canal que entra na Lagoa dos Patos e vai até Porto Alegre, passa por várias cidades. Eu queria tirar uma foto, fui correndo até os moles para tirar foto. Não assim, não estava tão machucado, tão deteriorado, tão ferido quanto a própria Praia do Cassino, que foi muito menos. Então, talvez, acho que até se eu fizesse a Praia do Cassino hoje, teria sofrido menos. É interessante eu ler meu livro hoje, que eu falo, nossa, eu acho que hoje eu não teria passado por tudo isso. Mas só por ter passado aquilo, eu estive em condições de realizar algo muito maior, como essa e tantas outras. Eu acho que isso vai ter muito a ver com o que a gente vai continuar conversando. O pessoal pode dizer assim, é caminhada, bacana, mas qual é a relação com o bem-estar? Calma que vocês vão entender que é fantástica, com resiliência. O que você pode aplicar isso na sua vida? A gente não vai pedir para vocês se lançarem numa caminhada de 200 km. Não foi essa a minha inspiração, vou revelar no final. Mas a gente vai aprender muito. Foi um dos motivos, além de todo essa fantástico do livro, foi te trazer aqui pela essa analogia que você consegue fazer hoje em dia. Então, um dos itens que você falou para mim foi assim, Marcelo, eu não quero aconselhar ninguém a fazer essas caminhadas que eu faço, porque eu entendo que não é uma coisa para qualquer um e é uma coisa muito particular do meu perfil, do meu biotipo, daquilo que eu quero enfrentar. Mas daqui eu posso tirar muita coisa. Então, a gente vai alinhar muito disso, tá? Vamos para a próxima foto, que tem mais caminhada aí. Essa caminhada é no mesmo litoral gaúcho, na mesma região, muito próxima, inclusive. E também representa um dia que foi muito difícil. Na foto você percebe o sol. Só que no litoral do Rio Grande do Sul, eu falo que é um local assim muito imprevisível. As coisas mudam num estalar de dedos. Então você está num dia de sol fortíssimo, bate um vento, fecha uma nuvem ali em cima do sol, começa a cair um temporal absurdo, com raios, ventos assim, que parece esse ciclone que nos atingiu esses dias, uma coisa assim absurda. Então, pela foto, pela minha feição, talvez não dê para ter muita noção do quanto eu sofri esse dia. Era vento contra. Então, é como você caminhar com uma criança de cavalinho nas suas costas, porque a mochila pesa mais de 20 quilos, e com alguém te segurando por uma corda, porque o vento segura você de fato. Então, o esforço físico e a vontade de querer chegar ao fim, eu passava por assim, casas muito perdidas no meio no mato ali das dunas. E o pessoal falava, porque era realmente uma época que estava passando um ciclone vindo do Uruguai ali e atinge o Rio Grande do Sul em cheio. Tanto é que depois que vem para Santos já vem do sul, né? Perfeito, então, exatamente. É exatamente dessa região força. que ele vem. Ele vem mais forte, exatamente. Então as pessoas falam, mas você fez isso aqui sozinho, você está maluco? Como é que você conseguiu andar tudo isso até aqui? Porque o terreno é muito difícil, você tem que andar muitas vezes nas dunas, no mato alto, tem cobra, enfim, as lagoas. Então, é um terreno complexo, é um terreno difícil, mas é exatamente uma das mensagens que eu quero trazer para as pessoas. Através da minha caminhada, primeiro, eu não aconselho ninguém que faça isso. Se a pessoa se interessar em fazer, eu vou ter o maior prazer em dar algumas dicas dentro do que eu aprendi na prática. Mas a minha mensagem é, se você quer algo, não desista. Não desista. Vai ser difícil, vai ser complicado, terão obstáculos, terão aperreios, você vai ter diversos problemas, mas após esses obstáculos, existem coisas muito grandiosas e apenas para aqueles que conseguem suportar o inferno. Depois vem o paraíso. E é legal o que você falou, bem legal o que você falou, na palavra, vou até adiantar a palavra, depois a gente vê se ela entra no final não, do imprevisível. Tá, e aí eu já trouxe para a vida. Quem tem a vida aqui totalmente previsível? Não tem como, né, Gustavo? Então você estava lá caminhando, num dia de sol, daqui a pouco vinha a chuva, daqui a pouco vinha um ciclone, daqui a pouco você não conseguia andar. E você tinha que trabalhar com toda aquela imprevisibilidade. Então esse é um aspecto também de grande aprendizado que ele deu. Você falando aqui para mim já foi essa... A vida é assim, né? A vida é essa caminhada que você estava fazendo, é a vida. Na verdade, outra coisa muito importante que as minhas expedições me ensinaram e eu aplico no meu cotidiano não existe hora perfeita para se fazer nada. Então, tal dia tá feio, tal, não vou andar hoje. Não, vai ter que andar. Senão, amanhã você vai ter que andar o dobro. E se você for esperar que fique um dia lindo, onde as coisas estejam mais amenas, o clima esteja mais tranquilo, você não vai fazer nada. A expedição vai durar 6 meses e não vai andar nada. E é perfeito. E vai acabar desistindo. Vai. Você vai acabar chegando uma hora e falar, tô cansado de esperar, não tá legal, então, quer saber, não é para mim. Não, pelo contrário. Então, na verdade, quanto mais difícil, mais me instiga a seguir em frente. Quanto mais desafiador, mais eu me sinto desafiado e convidado pela vida a falar, você quer mesmo saber o que tem ao final dessa jornada aqui de maravilhoso para você? Você vai ter que sofrer, mas você vai ter. Vai ter uma recompensa incrível, mas antes você vai ter que passar por essa fase aqui. Então é como um jogo.
Se você quer chegar ao fim, se você quer ser vitorioso, se você quer um prêmio, você tem que suportar o durante. Sim. E o durante não é só sofrimento. Acho que uma coisa muito importante é você não ver isso como um fardo. Porque a mochila está pesada, porque meu pé está doendo muito, porque o tempo está muito ruim. Dentro de todo esse elemento, existem diversos fatores que estão te fortalecendo, que estão agregando para a sua vida. Se você olhar com esse olhar mais otimista, você volta riquíssimo, sem ter achado R$1 no chão. Sim. É uma riqueza diferente. E essas expedições proporcionam isso. E é um item que eu vejo que você está falando. Se você começar a tua expedição pensando no último quilômetro, eu acredito que você não consiga fazer. Né? Não daria. Então, é muito o que você falou. É o eu presente. Você vai pensar cada passo, cada dia, cada coisa. E por mais que você falou, tinha mochila pesada? Tinha, isso é um fato. Tinha os obstáculos? Tinha o vento? Tinha. Mas você tinha que olhar o que tinha de bom naquele momento ali também. Você está ali naquele momento e está presente até no seu sofrimento para que você possa aprender realmente. Acho que essa é uma lição maravilhosa que você falou até agora para nós aqui também. E tem uma coisa, Marcelo, importante, eu até anotei aqui, a analogia, né? Analogias, metáforas, enfim, que eu já fiz muitas vezes com as vivências dos aprendizados na prática que eu tive nessas expedições, que elas agregam muito para o nosso cotidiano. Uma delas é a analogia da mochila pesada. O peso que você carrega. Não precisa ser um peso físico necessariamente, Sim. mas nós carregamos pesos ao longo da vida. Alguns não precisam ser. Esse precisava. Ali eu tinha primeiros socorros, água, comida, casa, tudo que eu necessitava, eu estava ali. Então, não era opcional. Tinha hora que dava vontade de falar, essa mochila aqui, não aguento mais essa mochila, porque ela está machucando, está difícil. Sem a mochila eu andaria muito mais rápido. Sim. Isso tudo bem, só que sem a mochila, quando chover, eu vou me abrigar onde? Se eu ficar ferido, eu vou me curar como? A minha água eu vou colocar onde? A minha comida estará onde? Então, essa mochila pesada era algo que eu tinha que trazer comigo. Assim como alguns pesos que nós trazemos na vida, que não são necessariamente pesos ruins. Por exemplo, ser pai é um peso, mas é um peso ótimo. É uma responsabilidade. Entende? A maneira como você vê o peso e aquilo que você atribui a esse peso é o que vai ditar as regras. Eu acho que o grande problema seria colocar coisas desnecessárias nessa mochila. Então, esse é o ponto. Acho que a sua referência é perfeitamente. Por isso. Você entendeu perfeitamente. Você não vai ficar colocando ali um monte de coisa. Vou colocar um chocolate, vou colocar algo que não fosse utilizável. Que não vai ser utilizado. Você precisa de alimentos que te nutram, que façam você andar e assim por diante. Tá? Então, tal qual na vida, você tem que se nutrir, você tem que vestir, você tem que trazer consigo, seja um peso metafórico ou um peso de fato, de algo que sempre vai agregar para você. Então, levar consigo pesos, isso vale para o emocional, para o psicológico, para tudo na vida. Levar consigo pesos que não agregam em nada vão só te atrapalhar. E quando você precisar abrir a mochila para pegar, só terão coisas ali que você não vai utilizar. E você carregando aquele peso vai gerar necessidade, vai impedir a tua caminhada. Exatamente. Vai impedir o teu avanço. Acho que isso é legal. E por ser inútil, vamos dizer assim, por serem coisas que não serão úteis quando você precisar, isso faz você desistir. Porque quando você abre ali, você fala, quer dizer, eu tenho isso, tenho aquilo, só tem coisa que eu não vou precisar aqui, e agora o que eu vou fazer? Então, assim, sempre estar nutrido e vestido de coisas que vão agregar para você. Legal. Próxima foto, pra gente, por favor. Tem mais caminhada ainda. Estamos num canto do país, logo a gente vai para outro canto do país. Literalmente oposto. Vamos passar para a próxima, vamos ver onde que a gente vai. Interessante. Bom, aqui é a minha expedição mais recente. Foi na recente mesmo, né? Eu concluí, há uma semana eu estava concluindo. E essa aqui é a Estrada Transpantaneira. Ela corta um Pantanal Mato Grossense, né, o Pantanal Sul e o Pantanal Mato Grossense. Ela corta ele por inteiro. São oficialmente 147 quilômetros. Mas como tem que andar, às vezes tem que ir a alguma pousada que fica um pouco mais para dentro, alguma fazenda, enfim. Eu diria que andei, vamos dizer, 160 quilômetros pelo menos. E foi uma experiência muito bacana, porque isso também é algo que não há registro de alguém que tenha feito. Inclusive, a gente estava conversando ontem, os próprios moradores falavam para mim que não teriam coragem nunca de fazer o que eu fiz, porque eu acampei sozinho, e com uma estrutura muito simples, não havia arma de fogo, né? Era uma coisa muito natureza mesmo, muito em contato com a natureza, em um dos ambientes mais selvagens do continente, é o Pantanal. Então, foi uma experiência engrandecedora demais, completamente diferente das outras, porque aqui o clima é muito estabelecido. É sol, seco, não cai uma gota de água, zero. E a água pode ser um problema também exatamente por essa sequidão
e pelas lagoas que estão disponíveis serem habitadas por animais como jacarés, tem onça que vai beber água, piranhas, enfim. Então, é um ambiente lindo. Posso afirmar que é o bioma mais lindo que eu já vi na minha vida, mas hostil também, que exige respeito. Eu acho que como tudo na vida, acho que se você vai com respeito, você vai desarmado, né, no sentido literal e no sentido espiritual também, e pronto para se integrar ao local, ele vai te receber de braços abertos. Não significa que vai ser fácil. Mas eu vivi coisas incríveis nessa viagem, como com certeza uma recompensa da minha perseverança, da minha persistência, porque assim é muito difícil você andar meio-dia sob o sol do Pantanal de 40 graus. O clima naquela região é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tropical, realmente. Está no meio da floresta. Está no meio e muito seco. De noite faz frio, né? Você amanhece e está tudo pingando, né? Porque é muito úmido também. Você está cercado por lagoas, por rios, mas durante o dia é uma coisa assim, o nariz é poeira e sangue o tempo inteiro, porque começa a machucar, começa a ficar seco demais e não tem como você ficar hidratando o tempo inteiro. Então, o elemento água aqui é algo que você tem que preparar a sua cabeça e o seu corpo. Isso é uma coisa que eu fiz ao longo das minhas expedições. Eu me coloquei em situações onde a sede batia na porta desesperadamente. Eu falava, não, eu vou ficar mais... Eu tinha água, mas eu falava, não, eu vou ficar mais 2 horas sem tomar água. Porque se eu tiver que passar por isso de verdade, eu vou estar pronto para isso. Você fazia testes com você mesmo? Fazia testes comigo mesmo. E esses testes, eles são aplicados na minha vida também. Então, eu posso fazer isso aqui, mas eu vou passar por essa situação. Eu não preciso, mas vai me ajudar, vai me fazer bem. Vai me deixar preparado se um dia eu não tiver a opção e tiver que passar por isso. Eu acho que a gente fala um pouco desse calejar realmente, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui totalmente oposto. Você vê um atleta, poxa, por que aquele atleta que veio de uma condição X menos favorecida, ele conseguiu chegar mais longe? Talvez porque ele teve mais persistência, acabou passando por outras coisas, teve um outro histórico. Isso acaba ajudando realmente, né? Sim. Vamos para a próxima foto? A gente tem muita conversa para falar dessas caminhadas aí. Essa daqui é muito emblemática, porque ela é a foto no fim da minha jornada no Rio Grande do Sul de 415 quilômetros. Estou bastante sujo, estou com os pés muito feridos. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas fiz de chinelo a maior parte, assim como na Transpantaneira também. É uma Descobri maneira isso ontem. Você faz a maioria da caminhada. Eu falei, que bota, que instrumento você usa no pé? Ele falou, não, eu vou de chinelo. Eu falei, eu não sabia de chinelo. Na verdade, é uma descoberta que eu fiz porque meu pé é um pé muito grande, então achar uma bota confortável já não é fácil. Vocês não vão ter noção. Você tem quanto de altura? 2,2 metros. Então, tá calço 48, a depender do calçado. Na imagem não dá. E o pé precisa respirar. No Rio Grande do Sul, por exemplo, você passa por muitos... são pequenos rios provenientes de lagoas chamados arroios. Então, você passa por arroios, você tem que pisar, o pé fica molhado. Então, se ficar na bota, vai dar aquele chamado pé de trincheira. Seu pé vai começar a ficar muito úmido, as feridas, ficar muito mais suscetível a feridas, a bolhas. Aí vai de chinelo. E aí, vou de chinelo mesmo, às vezes até descalço. Como bom santista, dá pra ver aqui. Como bom santista, adoro um chinelo, mas nunca imaginei caminhar tanto tempo de chinelo. Exatamente. Eu também tenho essa alma santista, então eu vivo de chinelo. E trabalhei muito tempo em piscina, então a gente deu foco no seu pé aqui, ó. Exatamente. Ainda bem que não dá pra ver o estado que ele tava, porque tava bem feio. Já não é bonito. Eu vi na volta daqui, não deu certo, imagina aí nessa. Então, essa tava pior ainda, na verdade. Vamos passar pra próxima, pra te alinhar? Isso aqui é o pessoal... E agora, esse aqui é o meu livro. É o livro sobre a história, né, que aqui na maior praia do mundo a gente fala Praia do Cassino, mas é errado, é Praia do Cassino até a Barra do X, o pessoal vai ficar chateado comigo. Então é sobre a minha jornada na extensão entre a Praia do Cassino e a Barra do Chuí, falando sobre a que não ocorreu, a que não deu certo, que foi interrompida, e a que deu certo, né? Que é uma história que vai muito além do diário de bordo de um viajante solitário. E sempre que eu apresentei o livro para as pessoas, eu trouxe esse elemento. Que isso pode ser lido por qualquer pessoa. É uma metáfora de vida, né? Então, o que eu passei ali, o que eu tive que suportar, tal, você consegue aplicar no seu dia a dia. Então, inspirar pessoas foi o meu objetivo. Não foi chegar e falar, eu passei por isso, naquele tal lugar. Claro, se eu puder fazer as pessoas conhecerem um lugar que... de Santa Catarina para cima é tão pouco falado e tão pouco conhecido, sim, vai ser um prazer para mim trazer esse elemento geográfico, falar sobre as características do lugar, falar sobre o que eu vivi, mas a mensagem mais importante é
nunca desista de um sonho. Se você tem um objetivo, mas assim, esteja preparado para apanhar. Eu trago muito sobre isso, assim, que a Praia do Cassino me fez amar a minha vida com todas as suas imperfeições. Foi um lugar que me bateu, eu apertei, com perdão da palavra, mas apertei a mão da morte, porque corri riscos seríssimos ali. Foi um lugar que me deixou de joelho e botou os pés em cima da minha cabeça. Mas depois, e mesmo no durante, ele me apresentou compensações, presentes, recompensas que fizeram valer a pena demais e me fizeram amar esse lugar ermo, longínquo, mas que mudou minha vida para sempre. Eu devo muito a esse lugar, eu devo muito a essa experiência. O que eu sou capaz de fazer hoje, seja em expedições, seja como pai, seja na minha vida particular, e o meu próprio livro foi uma inspiração, porque ele foi escrito numa fase complexa da minha vida, lembrando do que eu passei, eu falei, não, peraí, eu tenho condições de fazer esse sonho virar realidade, eu tenho condições de fazer muitas coisas. Olha o que eu passei ali. Então, isso virou uma referência para a minha vida para sempre. Já falei que eu fui leitor do livro, você me presenteou com o livro, adorei, realmente é o que você falou. Eu aprendi geograficamente também, porque não é uma região que a gente estuda e vê tanto, né? Você tem uma outra visão, conversar contigo é uma aula geográfica também, de biologia e geografia. Você é profissional de educação física, mas a sua vivência é muito grande, né? E o livro ele prende, porque você fica assim, será que ele realmente conclui essa etapa? Aí não, eu estava lá, começou a trovejar na barraca, nunca senti tanto medo na minha vida, tem umas partes dessa do livro, e faz um período que eu li o livro, olhei alguns aspectos, lógico, mas já li, vê como marcou o trovejar, e você consegue, durante a leitura do livro, você consegue mentalizar muito. Acho que o livro gostoso é aquele livro que você consegue pensar. Então, eu te conhecia lá, o Gustavo, não era um personagem do Gustavo, porque eu conheci o Gustavo. O Gustavo na barraca, na mata, o pé, o andar, o desafio da duna, o farol, quando você parou num farol, as pessoas que te abrigaram, a gratidão, a empatia, quando você não esperava nada, apareceu alguém para te ajudar. As tentações, no sentido assim, de pessoas querendo te ajudar, de entra aqui no carro e vambora, eu te ajudo. Você fala, não, eu preciso concluir no teu momento mais cansado. Então, tudo isso são aprendizados que você vai tirando pro dia a dia do livro, realmente. Então, é um livro muito bacana. E aí, vou contar o que me inspirou. Quando eu comecei a ler aquele livro, você falava muito do seu contato com você mesmo. E todo mundo, no dia a dia corrido, a gente trabalha muito e tem um dia a dia bastante corrido muitas vezes, você não tem tempo para estar com você mesmo. E ali talvez você nunca tenha convivido tanto tempo até aquele momento com você mesmo. Com certeza. E aquilo me despertou. Será que se eu fizesse uma caminhada seria bacana também? Não nesses moldes, tá? Eu não tenho esse perfil, né? E acho que é muito isso. Cada um tem um biotipo. Sim. Pô, mas o Gustavo é maluco, é não sei o quê. Cara, é a personalidade dele que traz isso. Né? Então, o que a gente consegue agregar dessa maneira? Deu vontade de fazer algumas caminhadas bem mais simples, que a gente não vai entrar no demais. Santiago de Compostela, caminho... duro aqui no Brasil. Então, realmente despertou e é uma das minhas objetivos para 2023 é fazer com base no que você falou, na inspiração do seu livro. Então, você já tinha falado para você, mas acho que isso vale a pena a gente comentar aqui, que é bem gostoso. Quem puder, onde que a gente consegue comprar o livro, Gustavo? Está disponível nas livrarias mais renomadas do Brasil. Na Amazon está disponível em e-book, né, formato digital e físico. Na Livraria Travessa, na Livraria Cultura. Pessoal do Rio Grande do Sul, na Cultura ali de Porto Alegre também tem. Em outras livrarias também, algumas menores, mas também estão comercializando. Mas nessas mais conhecidas você consegue comprar pela internet, principalmente na Travessa e na Amazon é mais fácil. E vale a pena a leitura. Vale. Eu posso falar sem falsa modéstia, ainda mais com um elogio vindo de alguém que eu tanto admiro. Assim, um dos meus objetivos com a leitura é exatamente fazer com que a pessoa sinta cada sensação que eu tive ali. Do medo à alegria. Mas a gente chama de maluco durante a leitura, mas você deve estar acostumado. O que esse cara está fazendo? Para quê? E muita gente pergunta isso. Eu jamais ia colocar fazer isso. Por que você passou por isso? Eu pergunto, por que não passaria? Sim. A vida está aí e ela vai fazer comigo mais vezes ainda do que a Praia do Cassino fez. Então, o importante é você entender que você vai ter que passar por sérias dificuldades, que você vai passar por coisas que você não estava esperando. Uma grande lição também que essa expedição me trouxe foi lidar com frustrações. Porque assim, também não adianta você pensar que porque você batalhou o dia inteiro, no final do dia vai ter um chocolatinho no travesseiro te esperando numa cama quentinha. Não é assim. A recompensa não é tão rápida assim, muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes é. Às vezes não é. E às vezes nem tudo tem. E às vezes a recompensa... Às vezes não tem. E às vezes passa e você não vê, porque você está tão preocupado com o final. Exatamente. Então, essas recompensas vieram.
Elas foram emblemáticas demais? Foram, mas também houveram os dias extremamente difíceis, como esse dos raios ali da barraca, que foi um dia extremamente difícil. Eu assim, fui além dos meus limites físicos e no final, na noite, ainda passei a pior noite da minha vida, seguramente, que eu achei que eu fosse morrer. Então, assim, não tem nessa situação, não tem como você pegar um telefone e falar, gente, não aguento mais, desisto, venham me buscar. Não dá. Você vai ter que suportar 20 horas preso numa barraca. Como eu falei, eu tenho mais de 2 metros de altura, então é um igluzinho pequeno, que o máximo que faz é te proteger da chuva, que na verdade acaba entrando, porque a quantidade é muito grande. Você não tem, vou pegar o celular para mim. Não tem. Você tem que aguentar e enquanto demorar, você vai ter que superar. Então, paciência, resiliência e ter esse olhar otimista de falar, eu estou vivendo isso daqui porque vai me trazer algo de importante. E não necessariamente a recompensa é um pote de ouro no final do arco-íris. O aprendizado é uma recompensa. O fortalecimento espiritual e mental é uma recompensa. Então, eu falo muito para as pessoas assim, eu não sou um atleta, embora cuide, seja uma pessoa ativa, ninguém que não se movimenta vai andar quase 400 quilômetros. Mas o elemento principal das minhas expedições é o mental. O nível que eu alcancei para minha mente é uma coisa absurda, mas foi um trabalho de muitos anos, até eu chegar nessa desistência. E o desistir, eu falo isso muito para as pessoas, o desistir tem que machucar você. O desistir não pode ser uma opção, não pode ser um lugar quentinho que você fala, não, ali é mais fácil, ali é mais tranquilo. Não, ali tem que ser horrível, tem que ser sujo, tem que ser algo que você não quer de forma alguma. Porque do contrário, você não vai nunca chegar... para que eu vou chegar ao meu limite? Para que eu vou sofrer tanto? Para que eu vou passar por tal coisa? É importante. E eu acho que faz parte de um crescimento. Um crescimento da sua vida. E assim, a gente está falando do limite. Mas hoje a gente está numa linha que muitas vezes a gente não se permite passar por um obstáculo já desvia a gente, um obstáculo já faz a gente desistir. Esse obstáculo, eu não tenho tempo para me cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar. É um obstáculo que você simplesmente, na primeira barreira, você parou algo que seria tão importante para você. E aí você falou uma palavra que é a chave, né, que você comenta muito, que é a resiliência. Né? Então, você teve a resiliência. Resiliência, gente, se for pensar na física, é assim, é quando você deforma um corpo, né, e ele retorna depois de uma forma elástica para a propriedade dele natural. Então, fisicamente, é mais ou menos isso. Uhum. Então, você deformou alguma coisa, né? Então, você teve uma deformidade, e elástica, ela retorna depois. Então, isso é resiliência. Se moldou. Né? A palavra correta seria moldar. Então, você teve esse aspecto. E a demanda elástica, e isso a gente aprende bastante na educação física, né? Quando você pega um elástico e vai fazendo assim, fica fazendo assim, ele vai e volta, só que ele vai ficando mais laceado, você vai aprendendo, você vai conseguindo ter algumas virtudes, você vai se adaptando. Então esse é diferente de uma deformidade plástica, que eu vou fazer assim e ele vai romper, por exemplo. Então você consegue ter essa deformidade elástica. Então a resiliência é isso, é o fato de você conseguir pegar aquela matéria, deformar aquela matéria, né, e você conseguir retomar o caminho original dela de uma forma elástica, mais ou menos isso, falando fisicamente do que seria a resiliência. É muito do que você falou até agora. E mais resistente. Podendo suportar mais pressão, mais força contra. Né? Fica mais maleável, mais flexível. Maleável, então perfeito. Isso que eu acho que é importante você aprender as coisas também. Perfeito. E aplicar isso no seu dia a dia. Porque o que você falou é uma coisa muito importante. Hoje em dia a gente vive, nós como profissionais da saúde, você muito engajado nisso, a gente vive uma época onde as pessoas estão cada vez se movimentando menos. E utilizando desculpas das mais diversas para não fazê-lo. Né? Então, porque eu trabalho demais, não porque eu chego e ainda tenho a minha filha, não porque tal, não sei o quê, não porque hoje está chovendo. Então, assim, a partir do momento que você sempre encontra uma desculpa para não fazer algo, pode ter certeza que você não vai fazer nada na vida. Sim. Isso é uma realidade. Agora, a partir do momento que você se torna uma pessoa adaptável e fala, não, apesar disso, eu vou lá fazer. Hoje, para ser muito sincero, quanto mais difícil, mais vontade me dá de fazer. Tá uma baita chuva, tá isso, tá aquilo... Pode ser difícil, pode ser que fique mais complicado, pode ser que demore um pouco mais, mas eu vou lá e vou tentar pelo menos fazer. Eu vou fazer a minha parte, eu vou correr atrás. Então, isso é muito importante. Você evitar de ficar vendo obstáculos em tudo. Muitas vezes, o que você falou, nem existem esses obstáculos. Isso às vezes nem é algo capaz de impedir você de fazer alguma coisa. Mas na sua cabeça você já deixa programado. Parou, tem uma parede ali. Não. Pule, quebre, passe pelo lado. Tem que dar uma alternativa, até porque... Ache uma maneira. É o que você falou. A vida é imprevisível. Você não tem como você fazer uma caminhada dessa só com
partes positivas, mas você sabe desfrutar o que é positivo. Então, vou voltar lá naquilo que você tinha falado do eu presente. Que momento para você, por exemplo, pode ilustrar com um exemplo que aconteceu, mas que para você o eu presente valeu mais do que o ponto final, por exemplo? Porque eu acredito muito, se você pensar só no ponto final, e eu trago essa analogia, e já falei algumas vezes isso, e comento em palestra também, que é assim, quando você, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, a pessoa tem um objetivo de saúde, ela pensa só no produto final, é muito difícil ela chegar. Porque ela precisa curtir o caminho realmente, ela precisa entender que são etapas, né? Então, acho que isso é importante. Para você, o que tem mais do que chegar no local, né? Esse já é um outro ensinamento que eu absorvi nas minhas expedições. Um dia de cada vez. As etapas. E as pequenas vitórias, elas que constituem a grande conquista, né? Então, não adianta você conquistar alguma coisa e passar... Não, porque ainda falta 300 quilômetros. Não, hoje eu fiz 25. De hoje está pago. Consegui hoje. Amanhã. Então, por exemplo, nessa expedição que eu fiz de 415 quilômetros, foram 19 dias. É muito fácil desanimar. É muito fácil, porque você já andou 100. Você já está com bolha nos pés. Você já está exausto. Você fala, ainda falta 315, cara. 3 vezes mais. Como é que eu vou fazer isso, entendeu? Então, não interessa como é que eu vou fazer isso. Interessa amanhã. Amanhã eu tenho que andar X. Amanhã o meu objetivo é chegar em tal lugar. Então, uma coisa muito importante numa expedição é o planejamento. Você tem que ter um mapa do local onde você vai visitar e onde você vai passar uns dias e toda a área periférica na sua cabeça. Então, até o dia 3 eu tenho que estar em tal lugar. Enfim, não é negociável isso. Eu tenho que estar lá. Claro, você tem que você tem que respeitar os seus limites. Não adianta falar, não, eu vou andar 300 quilômetros em 5 dias. Não vai. Mas se você tiver um planejamento, uma logística complexa, uma logística pré-estabelecida, a chance de você conseguir é muito maior. Não adianta, eu vou andar, e aí o quanto der. E não só cansar assim, eu paro, se não cansar eu não paro. Eu paro um dia, outro dia eu não faço. Não, você tem que ser rígido. Não é um passeio na praia para curtir tomar um suco. Não é isso. Você tem um objetivo, você tem uma logística estabelecida e você tem uma missão a ser cumprida. Sim. Então, isso fez de mim uma pessoa muito mais organizada na vida também. E esse comemorar as pequenas etapas e os ganhos é uma coisa muito importante. Nessa expedição mesmo do Rio Grande do Sul, a maior que eu fiz, o momento mais emblemático dos 415 quilômetros foi exatamente quando eu concluí o litoral norte do Rio Grande do Sul, que eram 140. Mas não era pouco mais de 1/3 do total. Mas foi tão emblemático a maneira como eu consegui fazer aquilo. Chorei muito de emoção, de muito orgulho. E não interessa quanto falta. Olha o que eu consegui fazer até aqui. Já sou um vencedor. Essa etapa foi concluída antes do que eu imaginava. Por quê? Porque toda vez que eu estabelecia um local até onde eu iria caminhar para descansar, eu ultrapassava isso. A minha cabeça falava, não, dá para fazer mais um pouco. Sim. E o corpo falava, não, chega, não aguento mais. Mas a cabeça falava o contrário. E ela que tem que ser o motor. Ela vai fazer o seu corpo trabalhar por você, mesmo no limite, mesmo nas piores situações. Então, esse comemorar cada vitória, esse viver cada momento, é o que faz o final valer tanto a pena. Tanto que o final dessa expedição, diferente de outras, foi muito legal chegar ao fim, mas eu já tinha vivido o auge, o ápice, o clímax, tinha sido antes já. Então, esse é o importante de você viver cada momento, porque se você ficar só se preocupando com o fim, a chance de você chegar e falar, chegou, né? Poxa vida. E tudo que você viveu lá atrás, você passou batido? E é muito legal isso que você falou, porque assim, eu comentei isso até em outros podcasts, que as pessoas às vezes confundem, né? Vai viver o eu presente, não é viver loucamente, não é não ter planejamento nenhum. Não, viver o eu presente é você desfrutar daquilo que você está passando naquele momento. E eu sou pai. As pessoas perguntam muito sobre isso para mim. Cara, você tem uma filhinha, como é que você se lança nisso? Eu estou atravessando a rua, eu posso ser atropelado. Muitas coisas podem acontecer. Mas você tem o seu senso de responsabilidade. Mas eu tenho uma logística e um significado atrás disso. Sim. Né? Não é simplesmente, eu vou, porque... Tem muita coisa em volta disso. E você não vai trazendo para o dia a dia, não, então posso fazer o que eu quiser. Então hoje eu não vou faltar no trabalho, amanhã não vou fazer nada, vou comer o que eu quiser porque eu tenho que viver o eu presente. Não é dessa maneira. Tem que desfrutar do eu presente, é o que você falou pra gente. Então você é um cara que gosta muito de natureza, você é um baita, obviamente, pelo que você faz, mas você conta e você fala que você desfruta daqueles momentos, das paisagens lindas, você sabe tirar aquilo ali. Então você é muito a filosofia do amor fati, que você mesmo nos perrengues, você consegue aproveitar, lógico, a definição não é nos perrengues, mas deixando de uma forma didática, Sim. Você consegue aproveitar, você consegue amar aquilo ali, mesmo na situação difícil.
Então, esse é uma definição muito legal para o que você falou pra gente. E é o que a gente tem que ter no nosso Isso dia a vale dia. para a vida, Marcelo. Muito. Isso vale para o dia a dia. Sim. Então, como eu falei da praia do cassino, que mesmo nos piores dias eu falava muito assim que a praia conversava comigo. A natureza conversa com você através do vento, através das ondas, através dos animais que você encontra. Na vida você também tem isso. Você tem várias coisas acontecendo ali, que muitas vezes passam batidas nesse cotidiano corrido e maluco que nós vivemos, mas tem tanta coisa acontecendo. É a minha filha dando os primeiros passos, é alguma coisa ali, um arco-íris lindo que está ali na janela depois de uma chuva, é ir à praia e ver o pôr do sol. Então, essas coisas compõem o meu dia a dia e fazem dele um dia a dia maravilhoso. Sim. Ah, quer dizer que a sua vida é perfeita? Muito pelo contrário. Ninguém é. Minha vida está virada do avesso. Se alguém disser que tem vida perfeita, foge porque tem coisa errada. Exatamente. Não existe, não existe. Exatamente. Esse é um dos grandes problemas hoje em dia, né? Eu achar que o outro tem a perfeição e a minha vida é ruim, então aquilo me gera uma ansiedade. Esse é um dos grandes defeitos. Eu sou a favor da rede social, mas esse é um dos grandes defeitos das redes sociais. Então a pessoa acha que aquela vida é maravilhosa, é o que você falou. Não é. Eu tenho problema, eu tô lá, mas eu tenho que desfrutar. Se eu tô ali, tem um arco-íris maravilhoso, que nem você falou. Se tua filha tá dando os primeiros passos, eu tô ali, eu não tô no celular, né? Não, exatamente. Entendeu? Exatamente. E a rede social, na verdade, assim, existem algumas coisas que a gente tem que olhar de uma forma mais profunda, né? Não adianta você bater o olho ali e achar que aquilo é a realidade, embora, para mim, ela já seja uma extensão da realidade hoje. Não é uma coisa assim tão à parte. Sim. Mas você olhar para a rede social e ver a vida de uma pessoa ali que supostamente... o cara tem o carro do ano, puxa, ele está ali engravatado indo para o trabalho que ele ganha super bem, está casado com uma pessoa famosa e tal, não sei o quê. Eu acho que o primeiro de tudo, assim, na rede social, as pessoas têm a condição, o poder, vamos dizer assim, de criar um avatar. Então, às vezes, aquilo que a pessoa está trazendo não é a verdade. Às vezes, se você conhece melhor essa pessoa, você fala, esse cara está falando uma coisa, mas eu sei que no dia que ele tirou essa foto, ele estava péssimo. Eu sei que essa pessoa não é tudo isso que ele está falando. Eu sei que esse lugar... Mas a interpretação errada é da gente que está vendo. Porque exatamente. ele não está dizendo que aquilo é maravilhoso o tempo todo. Ele está postando um momento da vida dele. Perfeito. Eu não quero que a minha vida seja igual a dele. Exatamente. E outra coisa, cara. Eu vejo a vida muito como... Eu faço essa analogia, essa metáfora de um livro. Para mim, a vida é um livro. Com um começo e fim escritos. Ponto. E no meio também já tem algumas páginas que estão prontas. Outras em branco, que você vai escrever. Então, você não sabe em qual página da vida essa pessoa está para ter o que ela tem. Você não sabe. Você não sabe se ela já não passou coisas muito piores do que você. Não é que ela acordou um dia e... Não é assim. Então, para você ficar almejando algo que o outro tem, que às vezes é a mais do que você tem, é mais legal, é mais bonito do que você tem que primeiro compreender qual foi o caminho das pedras que essa pessoa teve... Qual foi o abismo horizontal, a praia do cassino que essa pessoa teve que andar para chegar a ter isso. Pode ser que tenha sido de mão beijada, mas não interessa. Não interessa. É o livro da pessoa, é a vida da pessoa e você não sabe quantas páginas tem esse livro e em qual página essa pessoa está vivendo. Viva a sua vida, né? Viva a sua vida. Escreva o seu livro. Sim. Escreva o seu livro. Busque inspirações, mas escreva o seu livro. Acho que é mais ou menos Perfeitamente. Por aí. Entenda a sua história. Tenha referências, Lógico. tenha inspirações, tenha coisas que te fazem querer ser ou não ser alguma coisa, mas assim, foque na sua vida. E isso hoje em dia está uma coisa cada vez menos presente no nosso cotidiano, né? As pessoas se baseiam e vivem muito em função do que vem, sobretudo nas redes sociais. Não, é um grande problema. Acho que nunca foi tão assim. Sim. Então, e esse negócio assim, é uma coisa estatística, eu não tenho os números, mas fala-se muito sobre essa depressão causada pelas redes sociais. Sim, não. Lógico que ela tem um aspecto assim, de você conseguir trazer conteúdo. Até a gente está numa rede social aqui, né? Nosso objetivo é trazer essa realidade para as pessoas e entender. Então, por isso que a ideia é ser o mais comum possível em relação às tarefas. Então, o que as pessoas podem fazer para utilizar de bom realmente dentro das redes sociais, tá? Perfeito. Vou abordar um item aqui para a gente falar, que você falou bastante, que eu acho muito interessante, que é sobre planejamento, né? Você falou, não tem como fazer uma caminhada dessa sem planejamento. Quase nada. E planejamento é você saber. Então, o teu planejamento é chegar no final daquela expedição. Só que você tem que ter um plano. Eu gosto muito de definir assim. O que é o plano? Você pegar aqueles processos, estabelecer os processos para você poder cumprir aquele planejamento. Que é aquela historinha do voo do ponto A ao ponto B. O que eu vou fazer nesse meio do caminho? Então, né, a ideia de que um objetivo sem um plano vira um desejo. Sim. Então, você precisa ter realmente aquela relação. Fica muito vago. Como que funciona esse plano para fazer uma expedição? Conta um pouquinho, acho que as pessoas ficam curiosas para poder entender. Essa tua estruturação, o dia a dia, que você falou, olha, amanhã eu tenho que fazer 25, eu tenho que fazer 20. Então, tudo isso, como que funciona, Gustavo?
Eu acho que assim, por envolver uma quilometragem muito longa, muitas vezes, eu preciso começar falando que você tem que estar preparado fisicamente. Isso, por mais que a mente, para mim, seja o meu recurso mais poderoso, se meu corpo estiver largado, não há mente forte também que faça a coisa engrenar. Sim. Então, o cara para fazer um Ironman, ele tem treinado, mas ele tem que ter uma mente forte também. Até para fazer os treinos para poder ir para o Ironman. Trazer uma analogia para um esporte mais comum, né? Sim, exatamente. Se você for pegar 25 km por dia, é uma meia maratona por dia que você faz a pé com uma mochila pesada nas costas. Então, não é uma brincadeira, não é uma voltinha à toa, né? Então, você tem que ter um preparo físico minimamente, vamos dizer, eu não sou sedentário, nunca fui, mas o pré, vamos dizer, 2, 3 meses antes, é repleto de um treinamento apropriado para isso. Fortalecimento de lombar, o Pilates, exercícios de Pilates ajudam muito nisso. Alongamentos, assim, é uma coisa que pega muito cãibras, você vai sentir, então você tem que estar preparado para isso. Mas assim, uma logística de uma viagem, de uma expedição que não é comum. Então, por exemplo, Santiago de Compostela é dificílimo. É pauleira, são 800 quilômetros se você for pegar o total. Total, sim. Embora você tenha estrutura, não seja uma coisa tão erma, né? É uma outra proposta. Mas assim, você pegar uma expedição onde não há registros, ou seja, você não consegue ver uma pessoa que já fez para te dar uma referência. Então, todas as informações para quem vai fazer a pé, você tem que adquirir. Então, isso é uma coisa muito importante para você se tornar, por exemplo, um mochileiro, um expedicionário, você tem que estudar muito. A geografia e a biologia dos lugares onde você... E até a história, por que não? A geografia e a biologia do lugar onde você vai passar uns dias, ela tem que estar na ponta da sua língua. Tá? Tem que estar assim na sua cabeça muito fresco. Então, cada esquina, cada canto, cada árvore, pontos de referência, você tem que ter tudo isso. Não adianta, eu vou andar porque é uma linha reta. Beleza, mas aqui tem uma fazenda, aqui tem um mato, aqui tem uma lagoa. Tudo. Para água, para recursos de natureza, para você poder se localizar. Bom, eu sei que aqui já foram 70 quilômetros. Nesse ponto aqui já são 100. Para você poder também se localizar, para você poder se situar. É importante, porque também se você vai ali sem saber nunca... Tem gente que fala, falta 50, não, falta 30, não, falta 100. Você tem que saber exatamente quanto falta para você também organizar. Hoje eu vou precisar andar um pouco mais. Hoje vale a pena eu estender um pouco. Hoje eu posso descansar um pouco mais porque eu já cheguei até aqui. Então, eu falo para você que essas expedições, elas às vezes demoram 2, 3 anos para que eu possa fazer. Meses estudando o mapa. Toda a geografia, você tem que entender a época que vale a pena ir. Porque a Transpantaneira, por exemplo, quando chove, é um lamaçal só. Não atola só o carro, você vai atolar o pé também, você não vai conseguir andar. Com chuva, dificulta mais ainda. Rio Grande do Sul, períodos que chovem mais, períodos onde está muito seco. Então, todas essas características você tem que ter na sua cabeça. E um mapa da região perfeito ali. Você tem que saber de absolutamente tudo. Isso leva muito tempo. E aí, claro, os recursos que você vai levar, os materiais que você vai levar, porque... Por mais que seja uma mochila muito longa, você também tem que ter eu não vou dizer um minimalismo ali, porque não tem como. Sim. Se você vai sozinho, sem equipe, você tem que levar tudo. Mas tem que haver um controle. Então, vamos deixar ali, somando com água, 22 quilos, 20 quilos está bom. A Praia do Cassino foi com 27. Muito peso. Mas tudo era muito necessário. Sim, e também é proporcional também a você, né? Sua estrutura, tudo isso também tem isso. Perfeito, também. exatamente. Legal. O que é legal do plano é falar assim, é para as pessoas entenderem que uma caminhada dessa, obviamente tem que ter um plano, mas se torcer pro dia a dia também tem que ter. Exato. E esse é um exemplo que eu acho que é o segundo podcast que eu vou dar. Pessoal, você já deu esse exemplo, mas para mim quem escutar e cumprir, a gente tem que ter um plano. O piloto de avião, ele não vai sem um plano. Ele tem que ter um plano de voo, sim, certo? Quando você vai no nutricionista, você ganha um plano alimentar. Então, não é você ir lá no nutricionista só e ir ao nutricionista. Você precisa seguir aqueles processos. Então, vão ter processos. Se você quiser emagrecer, se você quiser cuidar da sua saúde, se você estiver enfrentando uma doença, você vai ter que ter um plano traçado por um médico junto com você, executar os processos. E as pessoas hoje em dia querem fugir dos processos, né? Então, você está falando de 2, 3 anos se preparando. Talvez muitas pessoas falem assim, então não. Mas não tem como você fazer, exatamente. É diferente. Quantos anos a gente se prepara para alguma coisa dar certo? Perfeito. Alguma coisa dar certo. E a gente volta a repetir. O próprio empreendedorismo. Total. E é um altos e baixos. Russa total. Maluca. Total. Se você não tiver um plano, aí você tem que ter o plano. Você tem que ter a resiliência, porque você tem que voltar para o seu formato original. Eu diria que você tem que ter um abecedário de planos. Não é você... só o ABC, você tem que ter até o Z. Você tem que ter o plano, a resiliência e a flexibilidade. Flexibilidade. Porque você pode planejar.
Não tem como você seguir um plano 100%. Perfeito. E naquele dia choveu, você não imaginava que ia chover e choveu. Eu sei que não tem como você nem prever isso. Então aquele plano foi alterado. Sim. E quanto eu sou flexível para aquilo ali? Então, O que você vai fazer agora? a flexibilidade que você tem que ter na tua vida para fazer uma expedição dessa, acredito que seja enorme, né? Sim. Só que é algo que eu não tinha. Eu tenho que admitir assim que o que eu me tornei da praia... A Praia do Cassino foi um divisor de águas para mim desde a primeira ida que eu desisti. Acho que aquela foi, na verdade, a maior lição que eu já tive na minha vida. E foi uma lição de humildade, porque eu achei que eu estava pronto para fazer algo que eu não estava pronto para fazer. Mas que eu tenha me preparado, aquilo exigia muito mais. E esse planejamento é uma coisa também que eu levei para a minha vida. Porque eu também já fui empreendedor e a pandemia acabou me quebrando, mas assim, tudo que você vai construir na sua vida, você precisa de um preparo muito grande antes. Então é como a gente, na musculação, o cara chega para você e fala, não, daqui a 5, 6 meses você vai estar assim. Tá, só que até chegar lá, você vai ter que fazer treinos assim, 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 você vai ter que comer desse jeito, desse jeito, desse jeito, você vai ter que dormir muito bem. Do contrário, não. Então, é exatamente esse processo complexo que às vezes dá preguiça nas pessoas. Sim. Que às vezes, isso vale para tudo. Como você falou, cara, vai ter que andar tudo isso. Legal chegar no fim, mas e aí? Vou ter que andar tudo, vou ter que passar por tudo isso e tal. Mas é isso que faz valer. É isso que vai te ensinar. Não é chegar ao fim. Sim. Chegar ao fim, muitas vezes, é um mero acontecimento. Agora, tudo que você viveu e absorveu ao longo dessa jornada, na busca por um corpo ideal, na busca por um fortalecimento mental, na busca por um cargo ou um empreendimento que você sonha em ter, é isso que vai fazer ter valido a pena. E isso vai te trazer uma bagagem que vale para tudo na vida. Por isso que eu falo que as minhas expedições são metáforas de vida para mim. E eu tento compartilhar isso com as pessoas, esses ensinamentos que eu tive, da forma mais ampla possível. Eu não estou aplicando para viagem. Pode ser também. Eu posso chegar aqui, conversar com uma pessoa e dar várias dicas sobre como ser um mochileiro, um expedicionário que você precisa saber. Porque esse caminho das pedras eu trilhei sozinho. Aprendi na marra. Sim. Mas esses ensinamentos práticos do um dia de cada vez, do respeitar os seus limites, mas saber também tentar ultrapassá-los, as analogias, a resiliência, tudo isso eu aprendi em campo. É muito você aprender a dar valor, né? Você vai dar valor a uma água quando você dá mais valor à água quando você está com sede, né? Coisa você simples. água ali, você vai aprender. Você foi aprendendo muito isso durante a sua jornada, né? E até teve uma entrevista que eu dei na Rádio Gaúcha que o pessoal queria entender, porque queria entender quais eram essas recompensas que a praia me trazia. Eu falava, cara, um pôr do sol no final do dia, bonito. Aquilo já fazia meu dia valer a pena. Ver um animal. Eu lembro que depois dessa noite terrível que eu tive, foi muito difícil, me abalou muito. Eu falei, cara, será que eu dou conta? Será que... Assim, foi muito duro, foi uma noite muito complicada. Eu me sentei numa duna assim para pensar um pouco se eu ia continuar ou não, ali a altura de 80 quilômetros mais ou menos. E aí eu peguei na minha mochila qualquer coisa para comer, era uma caixa de feijão pronto. Coisa assim que você leva, não é bonito, não é para ser gostoso, é para te alimentar e te manter de pé. Precisa né? andar. Aí peguei, comecei a comer e quando eu me dei conta, eu estava acampado na frente de uma lagoa linda, onde tinham capivaras nadando, um jacarezinho perto. Eu falei, olha que coisa linda, cara. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo me deu energia, vigor para levantar e falar, cara, eu vou até o fim nisso daqui. Sabe que... Isso é uma coisa Total. que me alimenta. Sim. Um pôr do sol bonito, uma pessoa que chega e te dá uma água, que quer saber como você está, isso reata em você a confiança na vida, nas pessoas, porque se a gente for se deixar levar também pela mídia, pelo que a gente vê, usando o exemplo da rede social, sim. às vezes você quer desistir, você fala, não, gente, pelo amor de Deus, só tem gente ruim no mundo. Quero desistir não da é vida, assim, né? eu quero desistir da vida. Ver como é o processo é muito legal isso que você está falando. Você simplesmente tinha um dia duríssimo na expedição, você olhava um pôr do sol, o pessoal da Rádio Gaúcha queria entender, você se reestruturava e aquilo ali você te dava fôlego, força, você vivia aquele momento, você amava aquilo ali. Normalmente a gente faz o contrário. A gente teve um dia bom, a gente saiu de casa, nosso filho ficou dormindo, beijou o filho, a esposa está lá, foi trabalhar, Tudo voltou, correu como adequado. Tudo correu bem, no trabalho tudo correu normal, um dia bom, saudável, sem nada espetacular. E chegou perto de casa, tomou uma fechada no trânsito. Ou ralou a roda, ou bateu um pouco o teu carro. Acabou o teu dia. E aí você vai reclamar, você vai chegar em casa despejando, você vai liberar teu cortisol lá no teto. Tá aí o restante do dia. Você na expedição aprendeu o inverso. É o inverso. Você vai tomar porrada pra caramba, vai ter que ser resiliente, você vai ter que voltar à tua forma normal, porque tu vai apanhar, mas você tem que também desfrutar, porque também a gente não aguenta só apanhar. Não é esse o objetivo. E sim, o objetivo é você aprender como fazer, como você viver isso, amar todos os momentos. Abrir os seus olhos para isso.
Abrir o seu peito, a sua alma para receber esses presentes, porque você também não pode ficar achando. Quando eu falo de recompensas, não é que eu achei um pote com dinheiro na praia ali. Não nasce um filho todo dia. Não é né? assim, não é assim. Mas esses pequenos elementos, eles estão aí na cidade também. Essas coisas incríveis. Um cara que te dá um bom dia com um sorriso. Qual a diferença que isso pode fazer no seu dia? É muito grande. Ou no dia das pessoas. Sim. Um pôr do sol na praia, uma cerveja com os amigos. Que são coisas que, assim, o valor monetário disso não existe. Agora, o valor espiritual, o valor que agrega para a sua vida é gigantesco. Então, isso é uma coisa muito importante e eu quero sempre trazer muito para as pessoas assim. Eu sou um cara extremamente bem-sucedido. Eu não estou falando financeiramente. Sim. Eu acho que quando você consegue ver a vida dessa forma e absorver esses presentes que não custam dinheiro e que a vida está constantemente te dando, ao passo que ela te bate, ela te acaricia também, ela te recompensa se você aprender com aquilo e buscar evoluir, é algo que eu acredito muito. Isso, para mim, é ser bem-sucedido. É você chegar no final do seu dia e falar, cara, olha que demais, eu estava lá, dei meu trabalho bem feito, eu encontrei pessoas legais, isso aconteceu aquilo, mas eu vi a minha filha. Então, o que acontece de bom sempre tem que ter um valor maior do que acontece de ruim, Sim. independente da quantidade. Então, se o meu dia foi uma bagunça, tudo deu errado, mas no final do dia minha filha vem correndo me dar um abraço para me receber. E muitas vezes a coisa de ruim Acabou. não, a coisa ruim não acontece, só acontece na nossa cabeça, a gente gera aquilo ali, o nosso cérebro entende como se aquilo fosse uma verdade, porque é assim que funciona, que acaba gerando ansiedade, que é o mal moderno. Perfeito. Acho que esse é um aspecto também. Perfeito. Fazer uma perguntinha antes que eu não posso já te fazer, Por favor. que é sobre medo, para que a gente está no caminho final, o papo tá maravilhoso, quando passa rápido o tempo, eu sempre falo isso, passou rápido o tempo, você olhou, se surpreendeu no cronômetro, é que tá positivo. Tenho certeza que você vai ter muita expedição para te voltar aqui e falar. Sobre o medo, muita gente fala assim, pô, Gustavo, não tem medo? Você tem medo, Gustavo? Fala pra gente. Não é entrevista, mas eu tinha que fazer essa pergunta. Você tem medo de fazer expedição? Por favor. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Assim, sou pai ainda por cima, como é que eu não vou ter medo, né? Mas eu aprendi a transformar esse medo num estímulo, em algo que me faz com que eu me prepare melhor, com que eu me oriente mais, com que eu não me arrisque além do necessário. Então, quando o medo traz respeito, mas não é um impeditivo para você seguir atrás de algo que você quer realizar, ele é muito importante. Eu acho que você tem que se preocupar quando você não sente medo. Isso te deixa mais soberbo, te deixa mais aberto a falhas, a se achar melhor do que você. Como, por exemplo, eu não vou dizer que eu estava morrendo de medo quando eu fui para a Praia do Cassino pela primeira vez. E não consegui. Então, o medo, na medida certa, ele é imprescindível. Sim. Ele te faz ter mais planejamento, mais respeito, ter um pouco mais de cuidado necessário. E, inclusive, falar, cara, opa, até aqui. Acho que daqui em diante eu estou percebendo que é melhor não. E tudo bem. O medo não pode te impedir, ele tem que te filtrar, né? Ele não pode ser um... Tem que te orientar. Te orientar, perfeito. O medo tem que orientar você. Na nossa teoria evolutiva, nossos antepassados sobreviveram foram aqueles que tiveram um pouco de medo. Aquele que era muito destemido, ia pra savana só com a cara e coragem, enfrentava o leão, queria sair na porrada com o leão, falando português claro, ele não sobreviveu. Não deu sequência na espécie. Aquele sim. Então, nosso cérebro ele é adaptado por medo por uma questão de sobrevivência. Mas o que você falou, achar o meio termo. Sim. Acho legal de fazer isso, porque quando a gente escuta a tua história, e eu fiz a pergunta por causa disso mesmo, mas o Gustavo não tem medo. Não, ele tem. Esse medo é que faz ele estar aqui hoje conversando conosco. Exatamente. Correr os riscos de uma forma, lógico, tem um risco acentuado, consciente, mas até de certa forma calculado dentro do possível. Com certeza. Você mexe com a natureza. Com mas isso que é muito legal pra gente. Às vezes a gente tem medo de falar em público, medo de fazer tal coisa, de se lançar em alguma coisa por não se achar começar capaz. Um negócio novo, pedir novo. alguma coisa para outra pessoa. Então acho que isso tudo é legal pra gente quebrar essa barreira também. É importante. O medo, ele, se bem utilizado, ele tende a acrescentar e não a te impedir. Ele te protege. Ele te protege. Não deixa ele te parar. E te faz seguir em frente. É isso aí. Só que de uma maneira mais segura e com muito mais capacidade. Sim. Nosso cérebro ele vai sendo desenvolvido. Quando você é adolescente, você é mais destemido. Perfeito. Mas é porque você tem uma região do teu cérebro, córtex pré-frontal, que não está tão formada assim. Perfeito. Isso é normal. Isso pode trazer uma consequência complicada, mas muitas vezes o adolescente é aquele cara que com 17 anos vai morar lá fora e dá certo. Sim. Por exemplo, se ele tiver uma base, por exemplo. Então isso é muito interessante. E quando a gente vai envelhecendo também, a gente acaba tendo uma mudança também no nosso cérebro. Então, a gente de hoje em dia, eu com 37, não sou igual ao adolescente. Sim. Eu tive outras histórias, tem outro mecanismo no meu cérebro, só que a gente tem que ir aprendendo e evoluindo. Com certeza. Gustavo, tá chegando ao final, vamos para o nosso desafio de ver nossas palavras aqui? Por favor. Vamos tentar achar 3 a 4 palavras que representem o podcast e que a pessoa possa colocar em casa lá num post-it e lembrar da gente, tá? Eu vou falar a primeira que não tem como, acho que conversando com você, que é a resiliência. Então, vamos aprender aí
a retomar a forma original, apanhar, como você disse muito aí, recuperar e vamos embora. Acredito que a resiliência seria uma palavra bacana para a pessoa ter, para lembrar desse nosso bate-papo. Fala uma sua aí, por gentileza, Gustavo. Eu vou repetir a resiliência, vou ter que falar Legal. também, porque eu acho que é importantíssimo, é algo que é imprescindível na nossa vida e é algo que eu tento inspirar o máximo de pessoas que leiam o meu livro, que conversem comigo, que se interessem pelos meus feitos, de desenvolver esse superpoder na mente, no corpo, porque é muito importante. Legal. Fala mais uma palavra para mim. Limites. Eu acho que redefinir limites é muito importante. Eu acho que a gente, às vezes, acaba parando na frente de barreiras que não são tão altas ou tão difíceis de se passar. Então, quando você redefine as suas condições, você ultrapassa limites e consegue feitos muito grandiosos e muito importantes. Legal. Então, falamos resiliência, falamos limite. Vou falar de planejamento, plano, tá? Eu coloquei etapas aqui, então entra muito nisso. Tem que ter resiliência, tem que ter os limites, tem que ter o plano. E vamos escolher a nossa última palavra agora. Acho que tem algumas que são bem legais. A gente falou um dia de cada vez, acho que isso é muito legal. Mas eu vou dar uma sugestão de palavra aqui no final. Caminhada. Eu acho que seria a palavra que representa... Serve para a vida, na caminhada da vida, ou num passeio, numa expedição, serve para tudo. Perfeito. A caminhada da vida ou no passeio, se você tiver resiliência, se você tiver limites, não ultrapassá-los, ou então não deixar eles te frear, então é aquele meio termo que é o medo, e com um plano você vai chegar muito mais longe, você vai concluir a tua caminhada. E planejamento, etapas, né? É isso, perfeito. Cada um tem o seu abismo horizontal, como Exatamente. Você falou. Muito legal. Vou pegar o título do seu livro, Abismo Horizontal, vou poder usar aqui. Dá para se encaixar bastante. Legal. Aí. Então escrevam, gente, coloca lá pra gente. Vou abrir agora para você falar das suas redes sociais, onde te encontra, se alguém quiser te chamar, poxa, Gustavo, eu quero que você fale isso para minha equipe, porque eu acho que minha equipe precisa ter resiliência, eu acho que é um fato, traz essa experiência para cá. Como que te encontro aí, Gustavo? Fala um pouquinho pra gente, por favor. O meu nome é um pouco complicado, embora me traga muito orgulho. Vai aparecer pra gente. Vai aparecer pra gente, é Gustavo Sbrana Ciotti, o meu Instagram. Eu trago muitos conteúdos sobre as minhas expedições, eu sou escritor, estou para lançar um segundo livro também, então eu trago muitos textos que me inspiram, né? Buscando também inspirar outras pessoas, falando sempre muito disso, sobre a importância de você vencer os seus medos, limites, resiliência, tudo isso que a gente trouxe aqui. Então é um conteúdo que eu busco inspirar as pessoas através das minhas vivências. Falar sobre resiliência para mim é algo muito importante, porque eu aprendi de um jeito muito gostoso, que é na natureza. Então é uma maneira de trazer isso para as pessoas diferente, além de ter os storytellings também, que é sobre tudo que eu vivi, sobre tudo que eu passei, experiências muito particulares. Como eu disse, muitas das expedições nem sequer tem registro de alguém que já tenha feito antes. Então, falar sobre isso para mim é muito bacana. Eu quero muito inspirar o máximo de pessoas que eu puder a reprogramar a sua cabeça, a sua mente, refazer a maneira de você encarar a vida, de você ver a vida. Não que tudo seja perfeito, tudo seja lindo, mas tem muito mais coisa bonita. E eu acredito que do que a gente às vezes vê. E eu acredito que você começa o seu dia sempre com uma tela em branco e um monte de potinhos de tinta. Você pinta a tela da cor que você quiser. Pode ser cinza, pode ser preto, pode ficar em branco ou pode ser cheio de cores incríveis. Você vai escolher o que você vai fazer. Eu optei por pegar a rédea da vida nas minhas mãos. E os frutos que eu estou colhendo, minha filha vai colher, as pessoas que convivem comigo estão colhendo também. Eu acho que só tem a agregar para as pessoas. E é uma missão aí que eu estou assumindo de tentar trazer essa resiliência para as pessoas. Gustavo, agradeço muito. Vou falar com você que está em casa primeiro. Escreva os comentários, mande lá para a gente aí embaixo o que achou, curta, se inscreva no nosso canal. Dê sugestões também pra gente de convidados, quem quer saber, vá lá nas redes sociais do Gustavo, tenho certeza que vocês vão aprender muito. Compre o livro Abismo Horizontal. Gustavo, eu agradeço de coração o chamado. E lá atrás, quando a gente tinha conversado semana passada, falei assim, será que vai dar tempo dele voltar do Pantanal para vir no podcast? Porque eu queria que fosse no dia de hoje, eu não tinha te falado isso antes. Estava na minha lista lá dos convidados, que eu já queria trocar ideia, porque sempre é um prazer conversar contigo. A gente sempre cruzava por corredor e às vezes na sala, sempre batia esse papo. Diálogo. Agradeço, tenho certeza que você está em casa, aprendeu muito. Eu aprendi, me inspirou, fiquei com vontade, com moderação para mim. O meu limite é diferente, cada um tem sua personalidade, mas sim, acho que buscar o nosso eu, viver cada momento, é um aprendizado que a gente tem que falar e repetir cada vez mais. E quem está falando aqui desse lado, Marcelo,
posso falar para você também, não é que a gente faz isso o tempo todo, mas quando a gente vem aqui e fala, quando a gente troca essa ideia, quando eu paro para escutar alguém falar isso, eu saio daqui um pouco melhor. E esse é o nosso objetivo. Que quem está vendo a gente saia um pouco melhor, que quem está vendo a gente aplique isso agora, que possa passar para uma pessoa que está do lado. Se cada um fizer um pouquinho, eu acredito que a gente consiga evoluir. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença. O aprendizado é recíproco, Marcelo. Obrigado de coração mesmo por essa oportunidade, por esse papo tão bacana que a gente está tendo e que realmente chegue para as pessoas, inspire as pessoas, que faça do dia delas um dia melhor. Obrigado de coração por essa honra, meu amigo. Obrigado. Valeu. Foi, Max? Tá. Eu falo. Tá. Ok. Ok. Muito obrigado pela sua presença, de coração. Espero que você tenha aprendido bastante com a gente. Curta, compartilhe e continue aqui no Bem-Estar Digital.